Olá, eu sou Camila. Oi, eu sou Jéssica. E esse é mais um Fala Pocha! E no episódio de hoje... Sapadrama. 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 Drama. Então, gente, no episódio de hoje a gente vai falar sobre webséries. Sei que a gente já falou sobre outra websérie no episódio 3, que foi a Queering, mas hoje a gente vai falar sobre duas webséries. Uma que se chama Septo, que é brasileira, do Rio Grande do Norte, e outra que se chama Control, que é polonesa. A gente acha muito interessante essa questão da websérie, que a gente trazer pra vocês, porque é um formato que permite bastante experimentação e a linguagem, né? É um formato que as pessoas podem acessar muito mais conteúdo. Além de poder ser mais fácil o acesso, também o consumo é muito mais simples. Websérie com esse formato menor, você pode assistir, sei lá, indo para o trabalho, quando chega enquanto tá cozinhando. Essas possibilidades de consumir audiovisual com o formato websérie ficou muito mais acessível pra gente. E o mais importante é que se tornou uma maneira de se ter mais conteúdos lésbicos também. Se a gente vai procurar no YouTube, você acha diversos conteúdos, coisa boa, muita coisa boa, tem muita coisa ruim também, vai depender do gosto também de cada um. Mas é assim que a gente chegou na Septo e na Control. Resumo de hoje. Septo é uma série do Rio Grande do Norte, Potiguar, né? Que começou em 2016 e conta a história da triatleta Jéssica, que tem uma vida muito regrada e muito controlada pelo pai. E aí acaba conhecendo Lua, que é uma professora de educação física, que tem uma ONG. É completamente o oposto de Jéssica. Tudo de Lua é muito mais fluido, muito mais fácil, mas ela não quebra a cabeça. É os dois opostos mesmo, né? Lua totalmente livre e Jéssica totalmente fechada na caixinha do que ela precisa fazer, do que ela precisa ser e tal. E aí elas acabam se conhecendo. Septo fala um pouco dessa relação das duas e tal. E o drama já começa no encontro, né? Jéssica, triatleta, pá, não sei o que, nananã. E, pô, começa a passar mal no mar. E quem vem salvar ela? Lua. Um rolê meio Disney, né, também, assim, tipo, a princesa sendo salva pela princesa encantada também. Que aí, tipo, meio que Jéssica quase morre e Lua que chega e salva ela. O que eu acho mais louco, assim, de Septo, porque quando eu comecei a assistir, a primeira temporada já é muito interessante. Só que aí você percebe o quanto que a falta de orçamento fica visível também no trabalho, assim. E aí quando chega a segunda, que elas conseguiram por um edital, você vê completamente o avanço. Por isso que eu acho que é tão importante se fazer audiovisual. O crescimento delas, não só como profissionais, da própria série em si, na segunda temporada, é absurdo, assim. Tipo, tanto a fotografia como o roteiro da segunda temporada é um crescimento absurdo, assim. Outra coisa que me chama muita atenção na história delas também, que eu vi em algumas críticas, é sobre a química de Lua e Jéssica na primeira temporada. Mas aí eu entendo também porque foi algo feito no improviso e tal. Acho que provavelmente elas não tiveram tanto tempo de preparação de elenco, coisa que na segunda temporada eu observei que eles tiveram uma preparação de elenco com antecedência e tal. A química de Jéssica e Lua fica muito bom na segunda temporada. Mas na primeira, realmente, tipo, foi uma coisa que eu tinha sentido que também eu acompanhei. Não sei se pra você também passou essa sensação de ser um pouco mecânico, assim. A química delas duas na primeira temporada e na segunda, uou, é incrível, assim, as cenas de afeto entre as duas. Aprimorou muito essa relação, né? Eu acho que também essa coisa de ir pra segunda temporada, toda a equipe já tava alinhada, todo mundo já tava mais em sintonia, na verdade, né? Então, um projeto como esse, com 3 temporadas, com uma equipe que vai construindo junto, né? Só ganha, né? Tanto o lance desse retorno do público também ajuda, né? E faz com que o trabalho avance mesmo. Em relação à história, eu acho muito legal como tem o drama sapatão e que tá ali, né? E é forte, né? Mas também tem os dramas pessoais das personagens, né? A Lua e a Jéssica têm dramas pessoais independentes, assim. Na primeira temporada foca mais no da Jéssica, que é uma triatleta que se classifica pros Jogos Olímpicos, mas aí tem o drama, que eu não sei se eu posso falar porque é spoiler, mas a gente também tem que falar, porque, né? Não dá pra comentar sem spoiler, desculpa, gente. A bicha é triatleta, se alimenta bem, se exercita e tudo, e
pá, descobre que tá com um câncer. E então ela tem que lidar com o processo de tratar o câncer, de ter que abrir mão da carreira, né, que ela construiu desde muito jovem. E ainda nesse meio aí descobrir todo esse processo sapatão que tá fervendo. Ela deixou tudo isso de lado pra poder treinar e agora... Uma das cenas, assim, que me deixou muito tensa, que eu achei muito boa escolha, assim, foi a cena que ela descobre da doença e aí tá o pai e ela no carro, que é a hora que ela entrega o coisa. E aí ela vai falando uma vida regrada, alimentação em dia, tanto exercício físico e mesmo assim a mesma doença que acompanhou a mãe acabou acontecendo com ela. E aí a cena fica o tempo todo, só o rosto dos dois. E pra mim é uma das melhores cenas, assim, da primeira temporada sobre esse drama. É tão voltado pra Jéssica, que aí nessa cena você entende a pressão que ela sempre passou e como isso não levou a nada. Aí que eu acho que é tão importante ela ter conhecido Lua, sabe? Porque tem um diálogo que elas estão, as duas conversando. É na primeira vez que rola o beijo, assim, tipo, porque Jéssica ainda não sabe da doença. E aí ela tá falando, e tem um monte de coisa que querem que ela faça, que ela tem que se preocupar com o desempenho de uma loira, que ela tem que se preocupar com o desempenho de uma loira do sul, e tipo, que ela fala desabafando isso, e aí Lua é certeira, só fala pra ela, você falou muita coisa do que você não quer, mas você sabe o que você quer? E aí Jéssica não sabe responder. Isso eu acho sensacional. E o legal é isso, da primeira temporada, Jéssica ainda tentando se descobrir, não só sexualmente, mas como o lugar dela no mundo, que ela quer ser. E aí conhecer Lua, que é uma pessoa completamente sabe o que quer e faz o que quer da vida, sabe? Tipo, isso eu acho massa da dinâmica do casal. Tem uma coisa que é massa também em relação até o título da série, né? Porque tem muito a ver com a forma como ela usa o piercing do septo, que tem essa relação de quem ela se entende, como ela se apresenta pro pai, né, nesse mundo do triatlo e tal. Tem muito a ver com isso. Ela tem um personagem que ela desempenha pro pai e só quando tá com Lua que ela solta, né, o piercing do septo. Então tem muito a ver com essa coisa também de que você tá representando papéis e aí você não sabe quem você é, o que você quer, porque você tá o tempo todo preocupado em atender as demandas das outras pessoas. Além do fato do sotaque. É maravilhoso. Sim. A gente assistir coisa, né, amiga? Com sotaque nordestino. A gente que é do Nordeste fica muito feliz, assim. Tipo, quando Jéssica me passou essa série, aí foi uma das primeiras coisas que eu reparei, assim, tipo, o sotaque do Nordeste. Tipo, velho, produção massa. Eu tava olhando agora no Instagram delas, tipo, já foram mais de 20 festivais, pô. Entre eles, vários internacionais que a Septo participou. E, tipo, é uma série brasileira, nordestina e sobre o amor entre mulheres, tá ligado? Tem 3 diretoras mulheres, tipo, na primeira só tem 2, mas na segunda e na terceira são 3 mulheres dirigindo. É muito bacana ter a oportunidade de estar vivenciando esse tipo de conteúdo brasileiro também, sabe? Alice Carvalho, que é a criadora, é atriz e também interpreta a Jéssica na websérie. A segunda co-criadora é a Vitória Real. Que também dirige alguns episódios de todas as temporadas. De mulheres dirigindo são a Vitória, a Tereza Duarte e a Babi Barati. Na segunda temporada dessa relação mais dual, né, da Jéssica com a Lua, e aí tem uns conflitos, tem essa questão da doença, que ela tá começando a tratamento e tal. Mas a gente começa a conhecer mais e conhecer mais segredos de Lua, e também a gente vai vendo que não é tão bem resolvido assim, tem muita coisa mal resolvida no passado, que começa a surgir. É uma coisa que é legal da série, que ela vai aprofundando nas outras personagens, né? Dando um espaço, assim, pra gente conhecer um pouco mais de Lua. E o legal foi eles também assumirem essa passagem de tempo na história da vida delas também, sabe? Porque, tipo, foi em 2016 a primeira, a segunda, se eu não me engano, lançou, acho que no meio de 2018, foi março de 2018. Aí teve essa passagem de tempo também na própria narrativa e na vida delas. Tipo, Jéssica tá completamente diferente, a postura de Jéssica tá muito melhor, ela tem mais certeza, tá mais madura e tal. E até a relação das duas, aquilo que eu falei da química, tipo, tá muito, muito bem feito, assim, na segunda temporada. Já mostra realmente que tem um tempo de relacionamento e de entrega das duas, né? Tipo, em cena tá muito bem trabalhado. Infelizmente, Septo termina na terceira temporada, mas acho que essas garotas vão ter muitas outras coisas aí paralelas, porque a Alice mesmo participou há pouco tempo de uma série da Globo, Segunda Chamada, e agora tá com um podcast sobre roteiro, né, amiga? Isso, ela, a Alice e a Vitória Real
estão com um podcast no Spotify, em várias plataformas, que chama Roteiros São de Vênus. É a primeira temporada. E desse podcast é voltada para incentivar as pessoas a escreverem suas webséries, escrever roteiro e criar seus conteúdos. Então eu acho bacana isso, porque elas conseguiram criar e produzir a série delas e também estão compartilhando todo esse conhecimento com o pessoal, para todo mundo poder criar suas narrativas, né? Quem tem interesse com audiovisual e tal. E é muito didático mesmo o podcast, elas disponibilizam até apostilas e tal nos anexos. Eu tava dando uma olhada, é muito interessante. Pra quem já curte roteiro, também acompanhar podcast das meninas. Roteiros São de Vênus é o nome do podcast, só pra reforçar. E agora a gente vai pra nossa segunda websérie de hoje. Control é uma série escrita e dirigida pela... Gente, perdão, meu polonês é muito ruim. Eu vou falar o nome dela muito errado. Mas o nome dela é Natasha Parizmies. Espero que tenha saído certo. Mas vamos lá. Essa websérie foi o projeto de conclusão de curso dela no curso de cinema lá na Polônia, em Varsóvia. A história, em resumo, é uma história de duas ex-namoradas que se encontram, por acaso, no aeroporto. E todo esse furor e essa paixão volta com tudo. Com todos os problemas que isso teve. O reencontro traz a paixão, traz os dramas, traz os desencontros, traz as traições, traz tudo que é bom e que não é. Eu encontrei a série nesse processo de fuçar no YouTube, um link leva pro outro, que leva pro outro. Chegou nessa série, tipo, Polônia. Quem imagina que a gente vai assistir o conteúdo polonês, né? Gostei muito, a série tinha legenda e tem acessibilidade pra gente que é do Brasil. E curtinha, né? São 6 episódios, com uma construção estética muito bacana, a montagem muito legal, pensando que a gente tá contando uma história, né? Que é um replay pra elas duas, mas também pra gente. E elas conseguiram, a Natasha conseguiu encontrar um jeito de contar muito bacana, com estrutura e transições e coisas que deixam a história fluida e você vai se enredando nessa história, aí quer saber o final. O que eu achei mais legal também, porque é um projeto de conclusão de curso da Natasha, né? Parece realmente um projeto assim, de uma galera profissional. E você entende a importância de escolas de cinema, né? Pra essa formação, coisa que aqui a gente precisaria ter também. Pois é. E assim, ela tem uma coisa com a narrativa curta. A Natasha consegue criar uma expectativa e ao mesmo tempo criar um enredo que você vai se afeiçoando, vai criando essa ligação com os personagens. E se vocês puderem dar uma olhada nos outros trabalhos dela, em curtas-metragens, ela tem vários curtas no YouTube e todos eles têm essa pitada de uma coisa breve, né? Tipo, são histórias bem curtas que prendem você pra chegar até o final. E Control é a mesma coisa, tipo, você quer saber o que é que vai acontecer com essas duas e você sofre também, e você... Ai, meu Deus, fica o tempo todo pensando como é que elas podem resolver isso, né? O que eu acho mais impactante de Control é o primeiro episódio, que você já entende que ali existiu alguma coisa muito intensa. São só 2 minutos e ela consegue dizer pra gente que aquilo era um relacionamento, que foi muito intenso e ela ainda se gostam. 2 minutos com olhar. E sem muito diálogo, só com imagem, Exatamente. sabe? Tipo, quando Natália, que é segurança de um aeroporto, tá fazendo a verificação, porque apitou, né? Quando o Maika foi passar, o recorte dos planos detalhes daquela cena, você fica tipo assim... constrangida por Maika também, sabe? O toque ainda causa muitas emoções. Elas estão ainda muito presas no que aconteceu no passado delas. Enfim, a gente vai soltar spoiler, minha gente. Já soltou de septo, mas vai ter que soltar spoiler. Porque é muito incrível. De cara... Logo assim, na primeira cena, quando ela dá aquela encarada, você faz, opa. A princípio, eu pensei, cara, essa moça aí do aeroporto tá se engraçando pra outra, que de um jeito assim, que se alguém fizesse isso comigo no aeroporto, eu ia achar muito estranho. Depois, quando chega no fim desse episódio de 2 minutos, você faz, isso aí não é de agora, não. Isso aí tem cheiro de que já é coisa antiga. E se comprova, né? Mas eu acho massa isso, porque a princípio parece invasivo, mas quando você entra na frequência delas duas, você percebe que aquilo ali é algo que já é conhecido, né? Uma já tem conexão com a outra. E o estranhamento vai exatamente disso, de, tipo, ainda existir sentimentos envolvidos nisso, né? Porque se fosse, tipo, ok, a gente se conhece, mas o que elas viveram, você já entende que, mesmo sem assistir, você já fica, tem coisa pesada aí. Tem emoções não resolvidas e tal, e realmente você vai entendendo que, putz, é isso mesmo, mas é muito maior do que a gente tinha imaginado. A gente só pensou, deve ter sido a primeira paixão, essa coisa assim, mas não. É muito mais denso.
como a série polonesa, a gente não tem acesso a muitos conteúdos relacionados que a gente consiga entender, porque tá em polonês, né? Aí, as coisas que a gente teve acesso, informações em inglês e outras coisas, a gente tá trazendo pra vocês. Mas, em relação à série em si, essa questão de como as duas personagens, Natália e Maika, vão fazendo esse jogo e como elas ficam trocando de posição nesse jogo, né? Um momento uma tá nesse processo de sedução, a outra tá numa resistência, não tão resistente assim. E aí depois elas trocam de posição de novo, inclusive nas cagadas. Começa com uma já fazendo um comportamento questionável, né? Eu não tô aqui, conheci a moça no atendimento da lojinha, tô com a minha namorada, ela foi no banheiro, eu passo meu telefone pra moça. E aí, né? Questionável, mas ali rolou né? Rolou o tchan lá pra elas duas e ela foi e se jogou. Com o passar da história, a gente vai vendo os problemas que elas tiveram. A gente não sabe exatamente, mas a gente sabe que tem a ver com traição. E como isso abala um relacionamento e como, né, mesmo estando, tipo, apaixonadas e com o que aconteceu, elas não ficam juntas, mas isso volta depois como uma avalanche. E esse ciclo de traição, como você mesmo falou, é pelas duas, pô. As duas acabam fazendo esse tipo de coisa com os parceiros paralelos e acaba acontecendo novamente, né? Na primeira fase é a Natália que faz isso. No presente, quem acaba fazendo é a própria Maika com o namorado, né? Rola situações muito constrangedoras, assim, que Natália chega no aeroporto e fala direcionadamente, dando em cima já de Maika. E o boy do lado, pô, aí você fica constrangida, pô. Você fica, velho, que situação. Pô, velho. E o boy nem percebeu nada. Tem aquela cena que ele falou, se divertiu e tal. Maika fala, só exageramos no vinho. Se viu aí. Você se viu falar assim. A construção das cenas delas duas é muito legal. Isso da química das personagens, das atrizes. E dessa sensação mesmo de que existe uma história ali, né? As cenas em que a gente tem esse beijo, essa coisa, vem com uma construção muito bacana que a Natasha conseguiu alcançar, né? Tanto de montagem quanto de atuação. E é carregado, não tem jeito. E rola umas pegadas massa, né? Camila é fã da pegada. Eu adoro cena com química. Realmente, Me Control, essa construção de cena de Natasha pra até chegar ao beijo no presente delas é muito interessante. Porque elas, tipo, vão pro parque, tão bebendo, hahaha, tudo divertido. E aí tem uma fala que eu acho interessantíssima de Maika, que, tipo, quando Natália pergunta pra ela, por que a gente veio por esse caminho? Aí Maika fala, este é mais interessante, o outro era muito fácil pra gente. E aí resume o relacionamento delas numa das primeiras cenas do reencontro delas, assim. Que elas saem pra andar e depois vão tomar o vinho e acaba finalmente acontecendo o beijo. Eu acho massa isso de não beijar logo de cara e, tipo, você vê toda a tensão até esse beijo chegar, sabe? Tem uma coisa que é mais para o fim do episódio que, assim, eu não sei qual é a relação da Natasha ou de alguém da equipe, não sei, com o Brasil. Mas na festa que tem no último capítulo, aparece uma bandeira do Brasil solta no meio da festa, que é uma festa de fim de ano e tal. E aí eu fiquei curiosa pra saber se um dia a gente conseguisse conversar com a Natasha, não sei se a gente vai ter que aprender polonês, mas se a gente conseguisse falar com ela pra perguntar, né, por que essa bandeira brasileira. Uma coisa interessante também desse lance do final da temporada é que deixa a gente angustiada, né? Tipo, elas duas fizeram merda, elas duas foram num processo e aí chega no final, mas você quer que elas fiquem juntas, não tem jeito. Você torce pra elas duas, você quer que o chip role. A gente não vai dizer como acaba necessariamente, só que a gente tem uma novidade que soubemos recentemente. Que soubemos essa semana. Soubemos essa semana que provavelmente a segunda temporada chega ainda no ano de 2020. E aí vamos saber se o nosso chip realmente vai acontecer finalmente. Ou elas vão abrir novas portas com outros chips. Porque surge essa Vera, que tá todo mundo querendo saber se Vera volta na segunda ou não. A gente tá soltando spoiler, amiga, não tem como não soltar. Porque a gente também quer saber de você, as opiniões que você tem sobre, tipo, se é time Vera ou time Nath para Maika. Ai, não, sou totalmente Nath e Maika. Não sei como é que faz um chip desse Nataika ou Maicalha. Nataika. Pronto, já criou o chip aqui, então... Mas eu acho que já deu delas também. Eu fiquei com essa impressão. Porque toda vez que elas voltarem, vai ficar remoendo o passado. Talvez seja o momento delas se liberarem disso. Ai, não sei, amiga. Eu queria muito que elas funcionassem. Porque elas são muito complicadas. Elas nem conversaram direito. E a outra decidiu voltar com a ex. Por quê?
conversem! Ai, essas pessoas que não conversam, mas o que eu gosto mais da série é o Korak, que é o cachorro da Natália. Maravilhoso. Ah, sim, melhor ator. Nossa. Esconde o sutiã da outra pra ela não ir embora. Personagem perfeito é o cachorro. A gente comentou no episódio anterior do Queering essa questão da bifobia, né? A representação de personagens que acabam sofrendo bifobia por parte de pessoas do movimento que acabam reproduzindo esse comportamento preconceituoso que sofrem com outras pessoas do espectro e tal. E assim, tem essa problemáticazinha em contra. E acaba que a Maika, ela é bissexual. Tipo assim, a construção da série implica. Meio que tem um paralelo que a Natália também é meio banda voou, tá de um relacionamento e dá em cima da outra, não necessariamente é só um comportamento da Maika, mas tem essa reprodução um pouco desse lugar, dessa pessoa bi que tá com uma pessoa, mas aí se relaciona com a outra e fica nesse processo assim, não fica onde tem que ficar. Aqueles velhos estereótipos, né, que acabam sendo tratados e encontram também sobre essa bissexualidade de Maika e... Eu não acho que chega a ser problemática, sabe? Eu acho que realmente Natália tá muito sentida ainda com o passado, que aí a possibilidade de reviver esse tipo de coisa pra ela é insuportável, que ela acaba tomando uma atitude impulsiva, que é voltar com a ex, sabe? Tipo, eu acho que é mais disso, de tipo, tentar evitar sofrer de novo o que ela passou quando Maika foi embora. Eu acho que é mais disso. Não acho que pra Natália o fato dela ser bissexual é algo importante, é mais sobre ser trocada novamente, sabe? Ser deixada por Maika, e é uma coisa que ela não quer suportar. Só que era um tipo de coisa que elas poderiam ter conversado. Porque Maika finalmente se decide, sabe? É louco que ela dá um fim exatamente quando já tá dando um começo muito sério na vida com o boy, né? Porque eles estão montando um apartamento, tá, tipo, chegando as coisas, e até, tipo, rola disso de quando ela tá com a Nath e ela ter que sair pra ir resolver as coisas do apartamento com o boy. E aí, tipo, ela tem esse fechamento dela, que ela finalmente decide que quer Nath. Só que aí Nath, por elas não terem conversado dessa possibilidade, e Maika foi muito sacana também. Quando chega a Natália, tenta falar com ela simplesmente faz ela ir embora porque o boy tá lá. Enfim, são coisas que as duas têm atitudes que não se conversam e que faz mal pra elas duas também, sabe? Porque finalmente Maika decide ter uma atitude sensata de acabar esse relacionamento, mas não fala com Natália sobre isso, sabe? E realmente a atitude que ela tem no café é muito pesado pra Natália e realmente eu entendo a interpretação de Natália sobre isso, de que vai acontecer a mesma coisa também, sabe? A gente tá na expectativa do lançamento da segunda temporada de Control e qualquer coisa, qualquer novidade, a gente bota o link lá na nossa página do Instagram. Fiquem ligados. Então sigam a gente no @falapocha. Oi, gente, estamos de volta. E aí, o que vocês estão achando? Vão lá no nosso @falapocha e conta pra gente. Manda dicas. E agora a gente vai pra o... Solta a vinheta, produção! Histórias do Brejo. Acho que a primeira vez que vi essa temática foi no filme Tomates Verdes Fritos. É o único filme que me recordo. Ele foi lançado em 1991 e eu só viria a assisti-lo alguns anos mais tarde, quando ele apareceu nas prateleiras da locadora do bairro. O elenco era fantástico e tinha Kate Bates, que já era a incrível Kate Bates. A primeira vez em um filme em que vi o amor entre duas mulheres ser tão forte e tão explícito. Apesar de que a relação lésbica, ela não era mostrada como em alguns filmes atuais. Era algo não revelado, mas ao mesmo tempo presente, nos gestos das personagens, nas falas, nas trocas de afeto. Em Tomates Verdes Fritos, vi que o amor entre duas mulheres poderia ser algo natural, como sempre vi e como sempre quis sentir. Histórias do Brejo. Obrigada, Paloma, por dividir com a gente a sua vivência também. E é muito interessante ela ter citado Tomates Verdes e Fritos, porque minha lembrança é muito vaga desse filme. Eu assisti, eu era muito guria, mas, tipo, esse romance não me marcou tanto. Porque eu não entendia direito que era um romance. Na época que eu assisti, eu não sei como foi pra você. Lésbica era uma coisa muito longe, assim, do meu alcance de entendimento, sabe? Demorou muito tempo ainda pra eu começar a entender a diferença. Tipo, Tomates Verdes e Fritos foi um desses filmes que eu não entendi muito bem. Eu tive essa
experiência também, essa sensação. Eu sabia que tinha uma conexão entre essas duas personagens muito grande, que já era uma coisa um pouco diferente do que era apresentado no cinema na época, né? E até hoje muitas narrativas, mas essa noção dessas mulheres que se gostam, que se amam e que estão ali uma pra outra pra proteger, pra se gostar, não necessariamente sendo exposta dessa forma, né? Tipo, como mulheres lésbicas, porque não ficava tão na cara. Mas realmente tinha já uma construção diferente desse lugar, não é esse lugar das mulheres que estão competindo por um boy. Sim, sim. Então sim. é uma outra construção mesmo. E também essa questão do acesso, sabe? Quando a gente discute essa questão da websérie, como tem mais narrativas sendo feitas e várias pessoas produzindo e a gente podendo acessar, tipo, as girininhas de hoje já podem acessar muita coisa muito mais fácil com a internet, né? Isso é muito legal, porque elas vão ter o espaço de representatividade, de se ver e de ver narrativas fora desse processo heteronormativo, né? Com muito mais variedade hoje em dia. E é bem louco a gente pensar nisso. A gente que também não é tão tia assim, pra nossa época de girininhas, era muito mais difícil ter a quantidade de conteúdos audiovisuais pensados pra mulheres que amam outras mulheres, como a gente tem hoje em dia, né? A websérie abriu as portas pra, tipo, várias realizadoras audiovisuais também mostrarem seu trabalho e, tipo, terem sua visibilidade, sabe? Como a gente citou, Kirin, Control também, tipo, o alcance. Pra você ter uma ideia, tipo, o primeiro episódio de Control, na verdade, foi lançado como se fosse um curta-metragem. A Natasha viu a potencialidade de Control e decidiu fazer a websérie. Tipo, no primeiro mês teve mais de 8 milhões de visualizações o curta-metragem, que é o primeiro episódio, na verdade, é um curta-metragem. E aí você percebe, tipo, não só atrai mais os olhares para o trabalho dessas mulheres, como fazem, tipo, elas alcançarem outras formas de tornar viável a produção audiovisual, né? Como o Septo mesmo, quando no primeiro bloco, essa visibilidade também faz com que o trabalho cresça, né? E eu acho massa isso, tipo, o retorno do público é muito mais rápido e a capacidade do projeto fluir mais, alcançar mais proporção, assim, até de, tipo, uma Netflix da vida é muito maior, começando pela web também. Eu acho que, tipo, facilita também o alcance e a possibilidade da série crescer, né? Agora é hora da dica. Bom, gente, a dica de hoje é um livro muito lindo da Natália Borges. Qual livro, Jéssica? Amora. É um livro de contos que foi lançado em 2016 e que reúne várias histórias que giram em torno de relacionamentos lésbicos. A Natália ganhou o prêmio Jabuti, que é um dos prêmios da literatura, na categoria contos, e também ganhou o prêmio Açorianos, também na categoria contos. Uma coisa bem legal do livro é que é muito variado. Ela consegue mostrar nos contos como você pode abordar essa questão das relações lésbicas de diversas formas. De uma história da avó, que era lésbica, né? Do vovó, a senhora é lésbica, passando por história de vampiro lésbico, passando por história de criança que se entende né, e se encontra dentro dessa coisa da sexualidade. Além do livro ser muito bom, ela presta um serviço mesmo para as narrativas lésbicas e tem toda essa questão de como abordar histórias, porque não precisa necessariamente girar só em torno disso, né? Essas personagens, elas são complexas, elas têm desdobramentos, e como é que a gente consegue contar uma história sobre mulher lésbica, seja ela cis ou trans, e como você vai conseguir mostrar essa complexidade dessa personagem. Eu acho que a Natália consegue fazer isso no livro e é muito bom. Quem puder ler, leia, porque é muito bacana. Isso que você fala, eu acho que é o mais bacana pra entender a vivência lésbica e como somos plurais, né? Porque mesmo que você não se identifique com algum dos contos, outra pessoa vai se identificar. Isso dela, tipo, transicionar de vários tipos de lésbica, de idade também. Isso de tratar do lesbianismo na terceira idade, que é um recorte muito distante da nossa realidade, mas que existe, tipo, sapatão envelhece. E isso eu acho sensacional. Também, pra mim, foi um dos melhores contos, assim. É isso, né? Tipo, essa relação desse espaço, né? Desse romance que precisou ser escondido durante tempos e tempos. E aí, quando essa neta vai ter seus próprios processos, né? Se relacionar. A gente já tá dando spoiler do conto, mas tudo bem. A gente não foi um dia de spoiler hoje. O episódio foi trabalhado no spoiler. Não, e
isso de tratar o estar no armário também. Aquele conto sobre uma professora que é casada e tal. É muito bom aquele conto, sabe? Como também o da menininha que descobre que a vizinha tem um termo, eles usam fancha, o termo fancha, né? E aí a vizinha é fancha, ela acha que ela tem que fancha é uma doença, que a moça tem uma doença e ela, né, se solidariza e tal. E aí chega mais pro final do conto, ela... se isso é ser fancha, eu quero ser fancha também, né? Tipo, se é isso, eu quero. É das tias também, aquele conto que é sobre as tias da menina e tal, que todo mundo era tia e tia, mas, tipo, nunca trataram até finalmente que, tipo, elas ficam mais velhas e decidem casar. Tem esse conto também, é maravilhoso. Foda. Isso de sempre voltar, de ter contos sobre terceira idade é muito bom, porque, tipo, uma sapatão na terceira idade também pode se identificar com isso, sabe? Isso que eu achei mais brilhante, assim, na escrita de Natália Borges é que ela consegue chegar em vários tipos, várias situações, que é muito comum na vida de várias sapatões, sabe? E isso é muito bom, você se sentir representado na literatura também, né? Além do audiovisual. As potes da literatura também. Sim. Leiam, é muito bom o livro. Bom, gente, o Fala Potia de hoje vai ficando por aqui. Infelizmente, acabou o programa. Mas tudo bem, porque a gente tem outro programa ainda nessa temporada. Fiquem ligados no nosso Instagram. Mandem notícias, mandem ideias, mandem sugestões, filmes ou séries, sugestões que vocês estão vendo por aí. E lembrando, né, que é o último episódio, o próximo da temporada. Ai, meu Deus! Tandão, o que será que a gente tá aprontando? Além do Instagram, também temos o e-mail. Se você é uma pote a mais dos e-mails, podem mandar e-mails pra gente, a gente recebe pelo saque. Sim, manda a sua história, compartilha experiências que a gente tá a fim de ouvir. É o saquedapotia@gmail.com. Maravilha. É isso, gente. Tchau. Até o próximo programa. Beijos. Beijinhos.